alienação parental, um tema bem delicado. E hoje eu vou abordar com vocês como pode acontecer e como proceder nos casos de alienação parental. Então fica comigo, assiste até o final, que eu vou te explicar detalhadamente essas situações que são mais comuns do que vocês imaginam. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessão e já convido você aí a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar. Hoje eu vou abordar um tema que eu às vezes fico pensando como existe pessoas capazes de fazer isso. Pois é, mas o que significa isso na prática? Na prática, é um dos genitores, um pai, colocar o filho contra a mãe ou uma mãe colocar o filho contra o pai. Pois é, eu me pergunto como é que isso é possível, como é que isso existe. Recebo constantemente casais em relação de divórcio, pensão alimentícia, esse tipo de situação. E infelizmente muitos utilizam a criança, o filho ou até adolescente como moeda de troca nesse tipo de relação de divórcio, de pensão alimentícia, e um fica colocando o filho contra o outro. Isso é uma relação atual que sim, é uma situação muito séria, que precisa ser comprovado judicialmente, precisa ser denunciado. Afinal de contas, ambos os genitores têm total e plena capacidade e direito de ter uma livre convivência e harmoniosa convivência com o filho. E fica colocando a criança, fica dificultando uma visita, dificultando uma ação do pai para ver aquele filho, fica colocando um contra o outro, colocando o filho contra o pai ou contra a mãe, alegando inverdades, falando injúrias, difamações do outro genitor. E a criança vai assimilando tudo aquilo e ela gera um transtorno na vida dela. Ela gera um problema futuro. Afinal de contas, pai e mãe têm que ser preservados, têm que ter uma convivência harmoniosa com os filhos. Independente da relação não ter dado certo entre o homem, a mulher ou qualquer seja o casal, até do mesmo gênero que seja, o filho ele tem que ser preservado, ele continua filho o resto da vida. Então eu fico pasma com essa situação. E aí nesse tipo de caso o que fazer juridicamente? Primeiro, tem que se procurar um advogado especialista nessa área, tem que se fazer uma investigação judicial daquele que está sofrendo alienação parental daquela criança e aquele genitor que se sente prejudicado. Isso tem que ser dito ao juiz de família. Ele vai verificar, vai ser feito um estudo psicossocial com aquela criança para entender qual é o contexto. Esse estudo psicossocial são com psicólogas do judiciário. É toda uma equipe formada do judiciário de psicólogos, de terapeutas que vão fazer uma análise com aquela criança e ver efetivamente o que ela está sofrendo, o que ela está passando em relação a essa alienação parental. E se diagnosticado, aquele alienador, ele pode vir até a perder a guarda daquela criança, ele pode vir a perder o poder familiar, ele pode ter que ser afastado daquela criança, as visitas dele em relação àquele menor tem que ser supervisionado por uma equipe multissocial, uma equipe psicossocial. Então existe uma série de restrições se judicialmente ficar comprovado que realmente existe um alienador e que esse alienador é capaz de interferir tão seriamente na vida daquela criança. Inclusive, um caso concreto que teve aqui no escritório foi exatamente disso. Nós fizemos inicialmente o divórcio desse casal e eles tinham 2 filhos menores. A guarda foi compartilhada, estipulada, mas o lar em que essas crianças residiam era com a mãe, né? O lar principal, o lar de origem das crianças era com a mãe, mas o pai tinha o direito àquela convivência de final de semana alternada. Só que aí essa convivência começou a tornar cada vez mais difícil. No início a gente fez todo o divórcio, fez a separação, a guarda compartilhada, tudo determinado. E aí depois um deles voltou pra gente, no caso o genitor voltou, que estava sentindo que a criança não queria, as crianças não queriam mais ir para casa dele, não queriam mais permanecer na casa dele, devido a uma dificuldade. Veja que situação, a mãe colocou as crianças contra o pai, tendo em vista que ele não estava pagando a pensão alimentícia no valor que ela queria, no valor que ela pretendia, embora fosse o valor determinado judicialmente, mas como ela queria um valor a mais, um valor maior, ela não concordava com isso e começou a colocar as crianças contra o pai, dizendo que o pai não queria saber deles, que o pai não pagava o que devia, que o pai não estava pagando o plano de saúde deles, não estava pagando a pensão alimentar como ela desejava, que não estava contente e começou a jogar isso para as crianças. Então veja que situação. Isso é sim uma forma de alienação parental. Nós entramos com o processo judicial, né, que já havia o processo judicial de guarda. Dentro dessa ação nós pedimos uma análise de que estava havendo uma alienação parental da mãe em relação ao pai. Foi feito todo um estudo psicossocial das crianças, foi feita uma análise por psicólogos e realmente ficou detectado que havia, sim, uma alienação da mãe em relação a isso.
Então a mãe foi chamada judicialmente, a mãe passou por um estudo psicossocial, ela teve que fazer um acompanhamento psicológico para que ela não perdesse o poder familiar, mas ela foi advertida que se ela continuasse, ela poderia vir a perder, e até as crianças poderiam a guarda dela transferir para o pai, ela perder a guarda das crianças, passariam a residir com o pai, e dessa forma, depois de todo o estudo, depois de toda uma análise psicossocial, finalmente conseguimos que essa situação fosse acalmada, que ela se conscientizasse. Nós entramos com o pedido revisional da pensão alimentícia para ver se ele conseguia pagar algo mais e satisfizesse todas as despesas das crianças. Nós conseguimos regularizar isso. Mas veja que a alienação parental é um ponto muito delicado e que é preciso ter muita cautela para você verificar e identificar que aquela situação realmente está acontecendo. Então, a dica de ouro que eu dou é, acima de tudo, se você tiver qualquer ideia de que isso pode estar acontecendo com você, com alguém conhecido, se você está passando por isso, procure um advogado especialista que ele vai lhe ajudar e lhe orientar da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar super por dentro desse mundo do direito de família e sucessões. Aguardo vocês no próximo vídeo.